Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso de um pai que, em um ato de cuidado e amor, buscou o melhor para seu filho, sem imaginar que um procedimento rotineiro se transformaria em uma tragédia que abalaria sua vida para sempre. É a história de Carlos e seu filho Leonardo, um jovem de 17 anos, cheio de sonhos e com a vida inteira pela frente. A data era 19 de agosto, um dia que deveria ser de celebração, marcado pelo aniversário de Leonardo. No entanto, o que se seguiu foi uma jornada de dor, angústia e, infelizmente, uma perda irreparável. A vida, por vezes, nos apresenta reviravoltas inesperadas, e é diante delas que descobrimos a fragilidade da existência humana e a força dos laços familiares. O que começa como uma cirurgia odontológica comum para a extração de dentes do siso, um procedimento tão frequente que muitos o consideram trivial, pode, em circunstâncias raras e lamentáveis, desencadear uma série de complicações graves. A história de Leonardo é um lembrete pungente de que mesmo os atos médicos mais corriqueiros exigem vigilância e atenção meticulosa. As dores intensas que se seguiram à cirurgia, a dificuldade em respirar, o inchaço que tomou conta da região operada, foram sinais de alerta que, infelizmente, não foram interpretados ou tratados com a urgência que a situação demandava. A comunicação entre a família e a clínica odontológica, marcada por um desencontro de informações e por uma aparente minimização dos sintomas, adicionou uma camada de frustração e desespero à já delicada condição de Leonardo. Imagine a angústia de um pai recebendo mensagens de seu filho que deveria estar se recuperando de uma cirurgia simples, mas que, em vez disso, relata dificuldades extremas para respirar. Pai, eu não estou conseguindo nem respirar direito. Não é nem comer ou beber água. Tá tudo tão inchado, tá difícil até de respirar. Essas palavras, vindas de um adolescente que acabara de celebrar seu aniversário, ecoam a gravidade do que estava acontecendo. A preocupação de Carlos, um pai dedicado, transborda em cada detalhe dessa narrativa. A orientação para que ele contatasse apenas a secretária da clínica, em vez de um profissional médico qualificado, sugere uma falha na gestão da crise, um ponto crucial que viria a ser investigado. A situação escalou de forma alarmante quando uma tia de Leonardo, com um olhar mais atento e uma preocupação genuína, percebeu a gravidade do quadro. Ao tocar no pescoço do sobrinho, sentiu um acúmulo de pus, um sinal inconfundível de infecção. A urgência foi imediata. Leva ele para o hospital. Essa percepção externa, esse olhar crítico e imediato, foi o catalisador para que Carlos buscasse ajuda médica definitiva. O que se seguiu foi uma corrida contra o tempo, um cenário que se desenrolou em um hospital, onde Leonardo foi prontamente internado na unidade de terapia intensiva, UTI, e entubado. Os 13 dias que se seguiram foram uma batalha pela vida. A equipe médica lutou bravamente para reverter o quadro, mas a infecção generalizada, com origem em uma infecção dentária que evoluiu para um choque séptico, mostrou-se implacável. A causa da morte, atestada clinicamente, foi essa infecção generalizada, um desfecho devastador para uma família que apenas desejava o bem-estar de seu filho. A clínica odontológica, por sua vez, emitiu uma nota afirmando que não houve erro na extração e que contestaria legalmente a causa da morte. Essa declaração, embora compreensível do ponto de vista legal da instituição, contrasta dolorosamente com a realidade vivida por Carlos, que busca respostas e justiça para a perda de seu filho. A história de Leonardo, um jovem de apenas 17 anos, levanta questões importantes sobre a percepção de risco em procedimentos odontológicos, a responsabilidade dos profissionais de saúde e a importância de uma comunicação clara e eficaz entre clínicas e pacientes, especialmente em casos de complicações pós-operatórias.
O boletim de ocorrência registrado por Carlos é um passo em direção à busca por respostas e pela responsabilização, um direito fundamental de qualquer cidadão diante de uma tragédia como essa. A dor de Carlos é palpável quando ele declara: nem mandaram ele procurar um médico, só disseram que ia passar, mas não passou, meu filho morreu. Essas palavras carregam o peso de uma perda inimaginável e a frustração de um cuidado que falhou em um momento crítico. Você já passou por alguma situação em que um pequeno incômodo evoluiu para algo sério? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se você se importa com a saúde e quer se prevenir de situações como essa, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos alertas. De que cidade ou estado você está nos assistindo hoje? Sua participação é muito importante para nós. Esta é uma história que nos força a refletir sobre a importância de não negligenciarmos os sinais que nosso corpo nos dá, especialmente quando se trata de saúde. Afinal, o que pode parecer um simples dente do siso, algo que muitos de nós já enfrentamos ou enfrentaremos, pode esconder complicações que, se não tratadas adequadamente, podem ter consequências fatais. A história de Leonardo, ocorrida em São Paulo, Brasil, é um alerta sombrio para pais, jovens e para a sociedade em geral. Ela nos convida a olhar para a saúde com mais atenção, a questionar e a buscar sempre a melhor orientação profissional. E você, o que faria no lugar de Carlos? Reflita sobre isso enquanto exploramos mais a fundo os detalhes deste caso e as lições que podemos aprender com ele. Fique conosco até o final para entender como um cuidado odontológico pode, em circunstâncias extremas, levar a um desfecho tão trágico. E não perca nosso próximo vídeo, onde abordaremos outra situação preocupante que muitas vezes é ignorada. A complexidade das infecções odontogênicas, que se iniciam na cavidade bucal e podem se espalhar para estruturas adjacentes e até mesmo para a corrente sanguínea, é um campo de estudo que exige atenção médica constante. No caso de Leonardo, a infecção parece ter se originado em um dos dentes do siso, um local comum para o desenvolvimento de problemas devido à sua localização e, por vezes, à dificuldade de higienização adequada. A rápida progressão de uma infecção localizada para um quadro sistêmico, como o choque séptico, é um fenômeno que pode ocorrer em questão de dias ou até mesmo horas, quando o sistema imunológico do indivíduo não consegue conter a disseminação bacteriana. Essa condição, caracterizada por uma resposta inflamatória generalizada do corpo à infecção, pode levar à disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, tornando-se uma emergência médica de alta gravidade. O termo técnico choque séptico de origem dentária aponta diretamente para a fonte primária da infecção, mas a velocidade com que ela se alastrou e as complicações subsequentes são os pontos que demandam uma análise mais aprofundada. É fundamental entender que a extração de dentes do siso, embora seja um procedimento cirúrgico, é realizada rotineiramente por cirurgiões dentistas em clínicas odontológicas. No entanto, como em qualquer intervenção cirúrgica, existem riscos inerentes, e a resposta do organismo de cada paciente a um procedimento é única. Fatores como a saúde geral do paciente, a presença de comorbidades, a técnica cirúrgica empregada e, cruciale, o manejo pós-operatório desempenham papéis determinantes no desfecho. No caso de Leonardo, a persistência de dores intensas e o desenvolvimento de sintomas, como dificuldade respiratória e inchaço localizado, que foram relatados à clínica, deveriam ter acionado um alerta imediato para a possibilidade de uma complicação séria, como um abscesso profundo ou uma celulite infecciosa facial.
A falta de uma avaliação médica presencial ou de um encaminhamento rápido para um hospital pode ter sido um fator decisivo na evolução desfavorável do quadro. A comunicação, neste contexto, assume um papel de protagonista. A orientação para que o pai, Carlos, entrasse em contato apenas com a secretária da clínica, em vez de ser direcionado a uma consulta de emergência com o cirurgião responsável ou a um hospital, levanta sérias dúvidas sobre os protocolos de atendimento e o acompanhamento pós-cirúrgico oferecido. Em situações onde o paciente relata sintomas que podem indicar uma infecção em progressão, como febre, dor insuportável, inchaço significativo ou alterações na respiração, a conduta padrão em qualquer estabelecimento de saúde é a reavaliação imediata do paciente. A demora em buscar ajuda médica especializada, quando os primeiros sinais de alarme surgiram, permitiu que a infecção se aprofundasse, atingindo um ponto crítico. A descoberta de pus no pescoço de Leonardo por sua tia foi um momento de virada, evidenciando a gravidade da infecção que se espalhava. Essa percepção, vinda de um familiar, reforça a importância de um olhar atento e de não se conformar com a minimização dos sintomas por parte de quem deveria estar cuidando. Ao ser levado ao pronto-socorro, Leonardo já se encontrava em estado grave, necessitando de intervenção imediata na UTI. A gravidade de uma infecção dentária, que se transforma em sepse, é subestimada por muitos, que a consideram um problema menor. No entanto, a corrente sanguínea pode ser rapidamente contaminada por bactérias provenientes de uma infecção bucal mal tratada, levando a uma resposta inflamatória sistêmica perigosa que afeta órgãos vitais como rins, pulmões e coração. A história de Leonardo, que se desenrolou em parte em São Paulo, um dos maiores centros urbanos do Brasil, nos força a refletir sobre a necessidade de uma educação em saúde mais abrangente, especialmente no que diz respeito à prevenção e ao reconhecimento precoce de sinais de alerta de infecções. Muitos desconhecem a gravidade potencial de uma dor de dente persistente ou de um inchaço na face. É crucial que as pessoas compreendam que a cavidade oral não é uma entidade isolada, mas sim uma porta de entrada para o restante do corpo. E você já sentiu alguma dor de dente que parecia normal, mas que depois se mostrou algo mais sério? Conte-nos sua experiência. Se esta história te tocou e você entende a importância de estar informado sobre riscos à saúde, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. De onde você está acompanhando esta importante discussão? Sua participação nos motiva a continuar trazendo informações que podem salvar vidas. A investigação sobre a causa exata da morte de Leonardo, especialmente a alegação da clínica de que a extração em si não foi falha, abre um leque de discussões sobre os protocolos de segurança em procedimentos odontológicos e a responsabilidade médica em diferentes níveis. A alegação de que não houve erro na extração sugere que o problema pode ter surgido no período pós-operatório imediato ou na forma como as complicações foram gerenciadas. É vital compreender a diferença entre uma complicação inerente ao procedimento e uma falha no cuidado. Complicações como infecções, sangramentos excessivos ou reações adversas à anestesia podem ocorrer mesmo quando todos os cuidados são tomados. Mas a maneira como essas complicações são identificadas e tratadas é onde a responsabilidade profissional se manifesta. A ausência de um acompanhamento médico adequado após a cirurgia, a demora em reconhecer a gravidade dos sintomas relatados por Leonardo e seu pai e a orientação para um contato meramente administrativo com a clínica, em vez de uma avaliação clínica urgente, são pontos que demandam escrutínio. A medicina, em sua essência, é uma prática de risco calculado, onde a busca pela cura e pelo bem-estar do paciente envolve a tomada de decisões complexas em cenários muitas vezes imprevisíveis. Contudo,
A ética médica e a legislação impõem aos profissionais a obrigação de agir com diligência, prudência e perícia. No caso em questão, a questão central reside em determinar se a conduta da clínica e do profissional responsável atendeu a esses preceitos. A narrativa sugere que a comunicação falhou em traduzir a urgência dos sintomas de Leonardo em uma ação médica imediata e apropriada. Em vez de uma abordagem proativa e de investigação aprofundada dos sinais de alarme, houve uma aparente inércia ou uma resposta inadequada que, infelizmente, permitiu a progressão de uma infecção que se mostrou fatal. A perspectiva de uma infecção generalizada causada por choque séptico com origem dentária aponta para um processo patológico que se iniciou na boca, mas que se alastrou para o corpo inteiro, levando a uma resposta inflamatória descontrolada e potencialmente letal. O choque séptico é uma condição de emergência médica onde a pressão arterial cai perigosamente e os órgãos vitais começam a falhar. A origem dentária, neste contexto, significa que as bactérias que desencadearam essa cascata de eventos provavelmente se originaram em um abscesso, em uma doença periodontal severa ou mesmo em um foco infeccioso pós-cirúrgico. A capacidade do corpo de combater essa invasão bacteriana é influenciada por muitos fatores, incluindo o estado de saúde geral do indivíduo, a virulência das bactérias e a rapidez e adequação do tratamento antimicrobiano e de suporte. Ao considerar a atuação da clínica odontológica, é importante analisar se os procedimentos de triagem e acompanhamento pós-operatório foram adequados para um procedimento que, embora comum, pode apresentar riscos. A existência de protocolos claros para o manejo de pacientes que relatam dor intensa, febre, inchaço ou dificuldade para respirar após a extração de dentes do siso é crucial. A ausência de tais protocolos ou o seu descumprimento pode ser interpretado como uma falha na prestação do serviço, independentemente da técnica cirúrgica utilizada na extração em si. A história de Carlos e Leonardo nos faz questionar quantas outras situações semelhantes podem estar ocorrendo, onde a falta de atenção a sinais de alerta leva a desfechos trágicos. É fundamental que a população entenda a importância de buscar atendimento médico imediato ao notar qualquer sintoma incomum após um procedimento. Não se trata de criar pânico, mas de promover a conscientização sobre a saúde e os riscos que, por vezes, são subestimados. As palavras de Carlos, carregadas de dor e desespero, servem como um grito de alerta para que outros pais e jovens não passem pela mesma experiência devastadora. A busca por justiça e por respostas no caso de Leonardo é um reflexo da necessidade humana de compreender o que aconteceu e de garantir que falhas como essa sejam evitadas no futuro. Agora, considere como essa história se conecta com situações que você pode vivenciar. Você já sentiu que um problema de saúde foi minimizado por um profissional? Como você agiu? Compartilhe sua vivência conosco. Se você acredita na importância de alertar sobre riscos à saúde e de compartilhar histórias que geram reflexão, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. De qual parte do mundo você está nos acompanhando? Seu engajamento é o que nos impulsiona a continuar. A próxima parte desta história revelará detalhes sobre a investigação e o que pode ser aprendido com este triste acontecimento. A investigação em torno da morte de Leonardo, especialmente no que diz respeito à contestação da clínica sobre a causa do óbito, abre uma discussão sobre a importância da perícia médica independente e da análise forense detalhada em casos de suspeita de negligência ou imperícia. Para além da nota oficial emitida pela instituição, que busca resguardar sua reputação e responsabilidade legal, a família, representada por Carlos, anseia por uma verdade que vá além das alegações defensivas. Uma perícia independente
conduzida por médicos legistas e especialistas em patologia e odontologia forense, seria fundamental para examinar todos os laudos, registros hospitalares, exames de imagem e o próprio corpo de Leonardo, buscando determinar com precisão a cadeia de eventos que culminou em seu falecimento. Essa análise não se limita a confirmar a presença de uma infecção, mas busca identificar falhas em etapas cruciais, desde a avaliação inicial pós-cirúrgica, passando pela resposta aos sintomas relatados, até as intervenções clínicas realizadas no hospital. Ademais, a análise da documentação da clínica é um passo crucial. Registros de consulta, prontuários, prescrições e a comunicação entre a equipe e o paciente e seus responsáveis fornecem um panorama do cuidado prestado. Em casos como este, a omissão de informações relevantes, a ausência de registros detalhados ou a inconsistência entre o que foi relatado e o que foi documentado podem levantar sérias suspeitas. A narrativa de Carlos, por exemplo, sobre a orientação para contatar apenas a secretária, se devidamente comprovada através de registros de comunicação, mensagens de texto, áudios, e-mails, pode ser um elemento-chave para demonstrar uma falha no protocolo de atendimento e na comunicação de risco. É nesse ponto que a atuação da clínica se torna central na investigação, pois a forma como a comunicação e o acompanhamento pós-operatório são geridos pode ser tão ou mais importante quanto a técnica cirúrgica em si. Uma perspectiva adicional a ser considerada é a dos avanços na medicina diagnóstica e terapêutica. A capacidade de identificar patógenos específicos e a sua sensibilidade a antibióticos, por exemplo, através de culturas microbiológicas a partir de amostras colhidas durante a internação de Leonardo, poderia ter oferecido insights valiosos sobre a natureza da infecção. Se a infecção foi causada por uma bactéria particularmente agressiva ou resistente, isso poderia explicar, em parte, a rapidez e a gravidade de sua progressão. No entanto, mesmo nesses casos, a questão central permanece. A equipe médica agiu com a celeridade e o conhecimento necessários para combater essa ameaça, ou houve atrasos e equívocos que comprometeram o prognóstico do paciente? A medicina moderna oferece ferramentas sofisticadas para o diagnóstico e tratamento de infecções graves, e a falha em utilizá-las de forma eficaz pode configurar negligência. Consequentemente, a discussão sobre a extração de dentes do siso, que por si só pode apresentar desafios como proximidade com nervos, anatomia complexa e risco de infecção, ganha uma nova dimensão quando analisada sob o prisma da gestão de riscos e da responsabilidade profissional. A clínica, ao realizar o procedimento, assume a responsabilidade de garantir não apenas a técnica cirúrgica adequada, mas também um plano de cuidados pós-operatórios que contemple a identificação e o manejo de possíveis complicações. A alegação de que a extração em si foi bem sucedida não isenta a clínica de responsabilidade caso o acompanhamento e a resposta às intercorrências tenham sido inadequados. O caso de Leonardo, por ser um jovem sem comorbidades conhecidas, torna a investigação ainda mais crucial para elucidar se houve falhas evitáveis em seu tratamento. Agora, considere como a sua própria experiência com cuidados de saúde, mesmo os mais simples, pode ter nuances importantes. Você já se sentiu completamente seguro com o plano de acompanhamento após um procedimento? Ou houve momentos de incerteza sobre os próximos passos? Essa reflexão é vital para que possamos, como pacientes, estar mais atentos e preparados para dialogar com os profissionais de saúde. Se esta análise aprofundada sobre a responsabilidade médica e a investigação de falhas em procedimentos te fez pensar, demonstre seu apoio com um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos como este.
De qual país ou região você está nos acompanhando? Sua participação é fundamental para a disseminação dessas informações importantes. A busca por respostas após uma perda tão devastadora muitas vezes se depara com a complexidade do sistema legal e a dificuldade em traduzir a dor em provas concretas de negligência. No caso de Leonardo, a atuação da clínica, especialmente em relação ao acompanhamento pós-operatório, torna-se um ponto focal. A documentação detalhada dos protocolos de comunicação e de resposta a emergências dentro da clínica é essencial. Se existiam diretrizes claras para lidar com pacientes que apresentavam sintomas de agravamento, como febre, dor intensa e inchaço progressivo, e se essas diretrizes foram seguidas, são perguntas que um processo judicial precisaria responder. A ausência de um médico plantonista ou de um protocolo de encaminhamento rápido para um hospital credenciado, especialmente quando os sintomas evoluíram para dificuldades respiratórias, levanta a possibilidade de uma falha institucional na gestão do risco clínico. É importante notar que a extração de dentes do siso, embora comum, não é isenta de riscos. A anatomia da região, a proximidade com estruturas nervosas e vasos sanguíneos importantes e a dificuldade de acesso podem tornar o procedimento mais complexo em alguns casos. A formação contínua dos dentistas e a atualização sobre as melhores práticas em cirurgia oral e manejo de complicações são, portanto, de suma importância. A medicina evolui constantemente e o que era considerado seguro ou padrão há alguns anos pode não ser mais. A responsabilidade de manter-se atualizado recai sobre o profissional. E a clínica, como instituição, deve garantir que seus profissionais estejam aptos a lidar com as mais diversas situações, incluindo as emergências. A questão da infecção generalizada em si é um lembrete sombrio de como o corpo humano, quando confrontado com um invasor agressivo, pode reagir de maneira descontrolada. O choque séptico, como mencionado, é uma resposta inflamatória sistêmica que pode levar à falência de múltiplos órgãos. A origem dentária, nesse contexto, sugere que uma falha inicial no controle de uma infecção localizada na cavidade oral permitiu que bactérias entrassem na corrente sanguínea e se disseminassem. A velocidade com que isso ocorreu, no caso de Leonardo, e a incapacidade da equipe médica em reverter o quadro, mesmo com intervenções intensivas na UTI, são aspectos que demandam uma análise minuciosa. A medicina intensiva, com seus recursos avançados, é projetada para lidar com as mais graves emergências, e o fato de não ter sido suficiente neste caso aponta para a magnitude do desafio imposto pela infecção. Ademais, é relevante considerar a legislação brasileira referente à responsabilidade civil e criminal de profissionais de saúde. A negligência, imprudência ou imperícia podem configurar crimes e gerar obrigações de indenização. A dificuldade em provar a negligência reside muitas vezes na complexidade técnica dos casos médicos e na necessidade de perícias especializadas para avaliar a conduta profissional. A declaração da clínica de que irá contestar a causa da morte, por sua vez, indica que a instituição se prepara para um embate legal, onde a apresentação de provas e argumentos técnicos será fundamental. Para Carlos, a batalha não é apenas por justiça, mas também pela memória de seu filho e pela esperança de que a tragédia sirva como um alerta para aprimorar os cuidados em saúde. Agora, pense em como situações de saúde podem afetar profundamente o seu bem-estar e o de seus entes queridos. Você já precisou lidar com a burocracia ou a complexidade do sistema de saúde em um momento de fragilidade? Como essa experiência o moldou? Se esta exploração das nuances legais e médicas te fez refletir sobre a importância da atenção em saúde, compartilhe este vídeo com um like
Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. De onde você está assistindo a esta importante discussão? Sua participação é o que impulsiona a nossa missão. A medicina moderna, com seus avanços tecnológicos e a crescente especialização, oferece um leque de possibilidades diagnósticas e terapêuticas que, em teoria, deveriam minimizar os riscos associados a procedimentos médicos. Contudo, a complexidade do corpo humano e a variabilidade das respostas individuais a tratamentos representam desafios constantes. No caso de Leonardo, a transição de uma infecção localizada para um quadro sistêmico de choque séptico levanta questões sobre a velocidade e a eficácia das intervenções. Em muitos hospitais de ponta, como o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, HCUSP, protocolos rigorosos de manejo de sepse são implementados, incluindo a administração rápida de antibióticos de amplo espectro, reposição volêmica agressiva e suporte hemodinâmico. A questão que paira é se o hospital onde Leonardo foi internado possuía esses protocolos e se eles foram aplicados de forma otimizada desde o momento da admissão. A rapidez na identificação da sepse e no início do tratamento é um fator determinante para a sobrevida e qualquer atraso pode ter consequências drásticas. Além do aspecto clínico, a dimensão psicológica e emocional da família em momentos de crise médica é um fator a ser considerado. Carlos, como pai, vivenciou uma montanha-russa de emoções. A esperança inicial com a cirurgia, a crescente ansiedade com os sintomas do filho, o pânico diante da gravidade e, por fim, o luto profundo. O apoio psicológico oferecido a familiares de pacientes em UTIs é um componente cada vez mais reconhecido na prática hospitalar. Embora a recuperação clínica seja a prioridade, o impacto da doença e do tratamento na estrutura familiar não pode ser ignorado. A forma como a equipe de saúde se comunica com a família, a clareza nas explicações sobre o estado do paciente e as opções de tratamento e a empatia demonstrada podem fazer uma diferença significativa na forma como a família lida com a situação, independentemente do desfecho. Outro ponto de reflexão é a questão da rastreabilidade e da transparência nos registros médicos. Em muitos países, sistemas de prontuário eletrônico integrado buscam centralizar as informações do paciente, permitindo que diferentes profissionais e instituições acessem seu histórico de saúde de forma mais eficiente. Se tal sistema estivesse em vigor e fosse plenamente acessível à clínica odontológica e ao hospital, a comunicação entre os diferentes níveis de cuidado poderia ter sido mais fluida. A falta de integração entre os sistemas de informação em saúde pode levar a lacunas no conhecimento do histórico do paciente, dificultando a tomada de decisões clínicas mais acertadas e aumentando o risco de erros. A análise retrospectiva de um caso como o de Leonardo pode destacar a necessidade de aprimoramento contínuo desses sistemas de gestão da informação em saúde. Ademais, a formação continuada em odontologia, especialmente nas áreas de cirurgia oral e manejo de emergências, é um aspecto que merece atenção. A constante evolução das técnicas cirúrgicas, dos materiais utilizados e dos protocolos de segurança exige que os profissionais estejam em perpétuo aprendizado. A capacidade de reconhecer precocemente sinais de complicações, como infecções profundas, hemorragias ou reações adversas a medicamentos, e de agir de forma assertiva, é um diferencial crucial. A decisão de uma clínica em, por exemplo, não possuir um médico de plantão ou um convênio de emergência com um hospital pode ser interpretada como uma falha na avaliação de risco, especialmente ao realizar procedimentos que, mesmo rotineiros, podem desencadear eventos adversos.
A cultura de segurança do paciente, que prioriza a prevenção de erros e a mitigação de riscos, deve ser intrínseca à prática de qualquer estabelecimento de saúde. Agora, considere como a sua própria experiência com sistemas de saúde, talvez em uma viagem ou em um contexto de atendimento em um país diferente, pode ter revelado particularidades na forma como a informação é compartilhada e como as emergências são gerenciadas. Essa comparação pode nos dar uma nova perspectiva sobre a importância da padronização e da integração dos cuidados. Se esta análise sobre a gestão de emergências e a importância da informação em saúde te fez pensar, demonstre seu apoio com um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. De qual região do Brasil ou do mundo você está nos acompanhando? Sua participação é essencial para darmos continuidade a essas discussões relevantes. A perspectiva de uma rede de cuidados integrada, onde a transição de um ambiente ambulatorial para um hospitalar seja fluida e baseada em dados objetivos, é um ideal a ser perseguido. Imagine um sistema onde, ao receber um alerta de complicação pós-cirúrgica, o dentista possa, em tempo real, compartilhar informações vitais do paciente, como histórico médico, detalhes da cirurgia e a natureza dos sintomas apresentados com a emergência hospitalar. Essa troca imediata de informações permitiria que a equipe de saúde do hospital estivesse preparada para receber o paciente, talvez até direcionando-o para uma área de atendimento prioritário ou já antecipando os exames e tratamentos necessários. Essa abordagem colaborativa, que transcende as barreiras físicas e departamentais, é um pilar da medicina moderna e um elemento essencial na redução da mortalidade por condições evitáveis. A análise da falha na comunicação, no caso de Leonardo, pode ser aprofundada ao examinarmos os diferentes modelos de comunicação médica. A comunicação unilateral, onde a informação flui em uma única direção, da clínica para o paciente, por exemplo, é inerentemente mais arriscada do que a comunicação bidirecional, que envolve um diálogo ativo e a confirmação da compreensão. No cenário ideal, a clínica não apenas informaria sobre os cuidados pós-operatórios, mas também estabeleceria um canal aberto para que o paciente ou seus responsáveis pudessem relatar quaisquer preocupações e a equipe médica responderia de forma proativa, buscando esclarecer dúvidas e avaliar a gravidade dos sintomas. A orientação para que Carlos contatasse apenas a secretária pode ser vista como um gargalo nessa comunicação, impedindo que a informação clínica relevante chegasse aos ouvidos de quem poderia tomar decisões médicas. Outro prisma a ser considerado é a influência da percepção de risco no ambiente de trabalho. Profissionais de saúde, por estarem constantemente expostos a situações de risco, podem, em alguns casos, desenvolver um certo grau de dessensibilização a determinados sintomas ou queixas. Contudo, essa dessensibilização não pode, de forma alguma, justificar a minimização de um sintoma que, em retrospecto, revelou-se grave. A avaliação de risco em saúde exige um constante estado de alerta, onde a possibilidade de um desfecho adverso deve ser considerada mesmo em procedimentos de baixo risco aparente. A formação em fatores humanos e segurança do paciente busca justamente mitigar esse risco, ensinando os profissionais a reconhecerem seus próprios vieses e a adotarem uma abordagem sistemática na avaliação de qualquer queixa. Finalmente, a perspectiva da ética médica em um contexto de litígio vai além da simples análise técnica da conduta. Ela envolve a avaliação da intenção, da diligência e da responsabilidade moral do profissional. Mesmo que a clínica argumente que não houve erro direto na extração, a falha em prover o cuidado adequado após o procedimento
especialmente diante de sinais de alerta claros, pode ser interpretada como uma violação do dever de cuidado. A medicina, em sua essência, é uma profissão de confiança, onde os pacientes depositam sua saúde e bem-estar nas mãos dos profissionais. A quebra dessa confiança, seja por ação ou omissão, tem consequências profundas, não apenas para o paciente e sua família, mas também para a reputação da profissão como um todo. Agora, pense em como você lida com a informação em momentos de saúde. Você confia cegamente no que lhe é dito ou busca ativamente entender os riscos e os próximos passos? Essa sua atitude pode ser um fator decisivo para a sua própria segurança. Se esta exploração das nuances éticas e da comunicação em saúde te fez refletir sobre a importância da sua própria vigilância, demonstre seu apoio com um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. De onde você está assistindo a esta importante discussão? Sua participação é essencial para darmos continuidade a essas discussões relevantes. A resiliência do corpo humano frente a agressões sistêmicas, como a sepse, é um campo fascinante da medicina, mas que também revela as limitações da intervenção humana quando a cascata inflamatória se torna avassaladora. Em muitos casos de choque séptico, especialmente quando de origem dentária e com progressão rápida, o foco do tratamento na UTI se desloca para o suporte orgânico. Isso significa que, além de combater a infecção com antibióticos, a equipe médica se dedica a manter as funções vitais do paciente. A ventilação mecânica, como a que Leonardo necessitou, garante a oxigenação dos tecidos quando os pulmões não conseguem mais realizá-la adequadamente. A administração de vasopressores ajuda a manter a pressão arterial em níveis compatíveis com a perfusão dos órgãos. E a diálise, em alguns casos, substitui a função renal comprometida. Essas medidas, embora cruciais para dar ao corpo uma chance de se recuperar, não atacam a causa raiz da inflamação descontrolada, mas buscam ganhar tempo para que o sistema imunológico, com auxílio terapêutico, consiga retomar o controle. A questão da origem da infecção dentária em si pode ser multifacetada. Não se trata apenas de uma cárie avançada, mas pode envolver a própria anatomia do dente do siso, que por sua posição retida ou semi-retida, dificulta a higiene e se torna um reservatório para bactérias. A formação de um abscesso periapical, que é uma coleção de pus na ponta da raiz do dente, pode ser silenciosa por um tempo, crescendo lentamente e, em determinado momento, romper essa barreira e se disseminar para os tecidos adjacentes. O ato cirúrgico de extração, ao manipular essa área, pode inadvertidamente acelerar a disseminação da infecção se não houver o controle adequado das condições assépticas e um planejamento cirúrgico preciso. E documentação radiográfica pré-operatória, como tomografias de feixe cônico, CBCT, que oferecem uma visão tridimensional detalhada da anatomia, tem se tornado cada vez mais importante para identificar riscos ocultos e planejar a extração de forma mais segura, minimizando a chance de complicações. Outra camada de complexidade reside na resposta imunológica individual. Cada pessoa reage de maneira distinta a uma infecção. Fatores genéticos, o estado nutricional, a presença de doenças crônicas, mesmo que não diagnosticadas previamente, e o estresse podem modular a capacidade do corpo de combater patógenos. Um indivíduo com um sistema imunológico robusto pode, teoricamente, conter uma infecção de menor virulência, enquanto outro com defesas mais comprometidas pode sucumbir a uma infecção que, para a maioria, seria facilmente controlável. Essa variabilidade individual é um dos grandes desafios da medicina, pois torna impossível prever com exatidão como cada paciente responderá a um determinado tratamento ou a uma infecção. A própria reação inflamatória, que visa defender o corpo,
pode, em casos extremos, tornar-se autodestrutiva, atacando os próprios tecidos do organismo em uma tentativa desordenada de eliminar a ameaça. Em relação à atuação da clínica, um aspecto que pode ser explorado é a existência de um plano de gerenciamento de riscos e de controle de infecção. Hospitais e clínicas modernas implementam protocolos rigorosos para prevenir infecções associadas aos cuidados de saúde, IRAS. Isso inclui desde a higienização rigorosa das mãos e superfícies, passando pela esterilização adequada de instrumentos cirúrgicos, até o uso de equipamentos de proteção individual. A falha em qualquer um desses elos da corrente de prevenção pode criar um ambiente propício para a proliferação de micro-organismos patogênicos. A investigação em casos como o de Leonardo frequentemente busca identificar se houve alguma falha nesses procedimentos de controle de infecção dentro do ambiente clínico, o que poderia ter contribuído para a origem ou a disseminação da infecção. A análise detalhada da cadeia de esterilização, do manuseio de materiais e da rotina de higiene da clínica seria um passo essencial em qualquer investigação aprofundada. Agora, considere como a sua própria percepção sobre a segurança em ambientes de saúde, como consultórios médicos ou hospitais, se molda pela sua experiência. Você já observou práticas que lhe pareceram exemplares ou, ao contrário, preocupantes em termos de higiene e segurança? Essa sua observação atenta pode ser um reflexo da importância de se estar ciente desses detalhes. Se esta análise sobre a complexidade da resposta imune e os protocolos de segurança te fez refletir sobre a importância da vigilância em ambientes de saúde, demonstre seu apoio com um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. De qual região do Brasil ou do mundo você está acompanhando estas reflexões? Sua participação é essencial para darmos continuidade a essas discussões relevantes. A complexidade da resposta tecidual a uma agressão infecciosa, como a que Leonardo enfrentou, vai além da simples ação bacteriana. O organismo, em sua tentativa de isolar e combater o agente invasor, desencadeia uma série de reações inflamatórias que, paradoxalmente, podem causar danos significativos aos próprios tecidos saudáveis. No caso de uma infecção originada na região bucal, a proximidade com estruturas vitais, como as vias aéreas superiores e os grandes vasos sanguíneos do pescoço e da face, torna a disseminação do processo inflamatório ainda mais perigosa. A formação de edema, inchaço, na região operada, por exemplo, não é apenas um sintoma localizado, mas pode indicar uma resposta inflamatória intensa que, se não controlada, pode comprometer o fluxo de ar para os pulmões. A rápida expansão desse inchaço, como relatado por Leonardo, pode comprimir a traqueia ou a laringe, levando a dificuldades respiratórias que exigem intervenção médica imediata. Adentrando um pouco mais na fisiopatologia, a liberação de mediadores inflamatórios pelas células de defesa do corpo em resposta à presença bacteriana desencadeia um ciclo de vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Isso permite que mais células imunes e fluidos cheguem ao local da infecção, mas também contribui para o inchaço e a dor. Quando essa resposta inflamatória se generaliza, atingindo todo o corpo através da corrente sanguínea, temos o quadro de sepse. O choque séptico, em particular, é caracterizado por uma queda drástica da pressão arterial, que compromete a perfusão de oxigênio para os órgãos vitais, como cérebro, coração e rins. Em um cenário como o de Leonardo, onde a origem da infecção é dentária, a proximidade com a artéria carótida e a veia jugular torna a disseminação para a corrente sanguínea um risco iminente, e a formação de trombos, coágulos, nesses vasos
Como complicação da inflamação, também pode ocorrer, adicionando mais um fator de gravidade. A investigação sobre as falhas no atendimento, nesse contexto, precisa considerar a agilidade com que os sinais de alerta foram interpretados e tratados. A dificuldade respiratória relatada por Leonardo não é um sintoma trivial. Em qualquer paciente, especialmente após uma cirurgia na região orofacial, ela deve ser considerada uma emergência médica. A orientação para que o pai entrasse em contato apenas com a secretária da clínica, em vez de ser instruído a procurar imediatamente um pronto-socorro ou a falar diretamente com o cirurgião responsável, sugere uma falha crítica no protocolo de triagem de emergências. Imagine a angústia de Carlos, ouvindo seu filho lutando para respirar e recebendo uma resposta que minimiza a urgência da situação. Essa comunicação inadequada pode ter sido o fator decisivo que permitiu que a infecção progredisse para um estágio incontrolável. Adicionalmente, a perspectiva da medicina de precisão, embora ainda em desenvolvimento em muitas áreas, começa a influenciar a forma como lidamos com infecções complexas. Em um cenário ideal, a identificação do perfil genético das bactérias envolvidas e a análise da resposta imunológica individual de Leonardo poderiam, em teoria, guiar um tratamento mais direcionado. No entanto, na prática, o tempo é um fator crítico em casos de sepse e o tratamento empírico com antibióticos de amplo espectro, iniciado o mais rápido possível, é frequentemente a abordagem padrão. A questão que permanece é se, mesmo com o tratamento empírico, a resposta inflamatória sistêmica foi tão avassaladora que superou a capacidade do corpo e da medicina de controlá-la. A análise post-mortem, através de exames histopatológicos detalhados, poderia revelar a extensão do dano tecidual causado pela inflamação e pela isquemia, falta de oxigenação nos órgãos vitais, fornecendo evidências concretas sobre a gravidade da sepse. Agora pense em como a sua própria experiência com dificuldades respiratórias, mesmo que em um contexto menos grave, te fez perceber a importância de buscar ajuda médica rapidamente. Essa sua percepção sobre a urgência de certos sintomas pode ser um reflexo da necessidade de uma comunicação clara e imediata em situações de saúde. Se esta análise sobre a resposta tecidual à infecção e a importância da comunicação rápida em emergências te fez refletir sobre a sua própria vigilância em saúde, demonstre seu apoio com um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. De qual região do Brasil ou do mundo você está acompanhando estas reflexões? Sua participação é essencial para darmos continuidade a essas discussões relevantes. A análise retrospectiva de casos complexos, como o de Leonardo, frequentemente revela a importância da vigilância contínua por parte das equipes de saúde. Não basta apenas diagnosticar e iniciar um tratamento. É imperativo monitorar a resposta do paciente de forma dinâmica e estar preparado para ajustar a estratégia terapêutica conforme a evolução do quadro. No contexto de uma infecção que evolui para sepse, a monitorização hemodinâmica intensiva, que inclui o acompanhamento da pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio e débito urinário, é fundamental para avaliar a eficácia das medidas de reanimação e a perfusão dos órgãos. A detecção precoce de sinais de descompensação, como a queda da pressão arterial ou a diminuição da produção de urina, permite uma intervenção rápida antes que ocorra uma lesão orgânica irreversível. Ademais, a interação entre a resposta inflamatória sistêmica e a coagulação sanguínea é um aspecto crítico na sepse, frequentemente denominado coagulopatia associada à sepse. As bactérias e os mediadores inflamatórios liberados desencadeiam a ativação excessiva do sistema de coagulação,
levando à formação de microtrombos em vários órgãos. Paradoxalmente, essa hipercoagulação pode consumir os fatores de coagulação, resultando em uma tendência hemorrágica. Essa dualidade, a formação de coágulos e o sangramento, complica ainda mais o manejo do paciente, exigindo monitorização laboratorial rigorosa dos parâmetros de coagulação e, em alguns casos, o uso de terapias específicas. A compreensão dessa complexa interação entre inflamação e coagulação é vital para a tomada de decisões terapêuticas mais assertivas em unidades de terapia intensiva. A questão do momento ideal para a retirada de órgãos de suporte, como o ventilador mecânico, é outra decisão complexa em casos de sepse prolongada. Uma vez que a infecção esteja controlada e a função orgânica comece a se recuperar, a extubação precoce é desejável para evitar complicações associadas à ventilação mecânica prolongada, como pneumonia associada ao ventilador e fraqueza muscular respiratória. No entanto, a decisão de extubar um paciente que esteve em choque séptico requer uma avaliação criteriosa da força muscular respiratória, da capacidade de proteção das vias aéreas e da estabilidade hemodinâmica. Em alguns casos, o processo de desmame da ventilação pode ser prolongado e exigir o suporte de terapias como a fisioterapia respiratória intensiva e a terapia ocupacional para otimizar a recuperação funcional. Por fim, a perspectiva da pesquisa clínica em sepse continua a evoluir, buscando identificar novos biomarcadores que possam prever o risco de sepse em pacientes vulneráveis ou monitorar a resposta ao tratamento de forma mais precisa. O desenvolvimento de terapias inovadoras, como a imunomodulação ou a terapia com fagócitos, que visam restaurar o equilíbrio da resposta imune do paciente, ou utilizar vírus para combater infecções bacterianas resistentes, representa a fronteira da ciência no combate a essa condição devastadora. A história de Leonardo, embora trágica, pode servir como um catalisador para a reflexão sobre a importância da pesquisa contínua e da aplicação de novas evidências científicas na prática clínica diária, garantindo que futuros pacientes recebam o melhor cuidado possível. Ao entrelaçar os fios que compõem este relato, percebe-se um padrão emergente, uma tapeçaria tecida com os matizes da vulnerabilidade humana e da complexidade dos sistemas que deveriam zelar por ela. A trajetória descrita, desde o momento de celebração familiar até o desdobramento de uma crise de saúde de proporções inimagináveis, ressalta a fragilidade dos limites que muitas vezes traçamos em torno da normalidade e da segurança. O que se inicia como um evento comum, quase corriqueiro, pode, em um instante, revelar as profundezas de um abismo de imprevistos, onde a linha tênue entre o cuidado esperado e a tragédia se torna perigosamente indistinta. Nessa jornada de compreensão, as nuances da interação entre o indivíduo e as estruturas de suporte médico foram dissecadas, revelando como a comunicação, a percepção de risco e a celeridade na resposta a sinais de alarme moldam o curso dos acontecimentos. A maneira como as informações são compartilhadas, interpretadas e, crucialmente, como as ações são tomadas em resposta a elas, emerge como um pilar central. A convergência de percepções, tanto do paciente quanto do profissional, em um fluxo contínuo e atento, é o que pode, em muitos casos, desviar o curso de uma situação potencialmente grave, transformando um alerta em uma intervenção eficaz em vez de um prenúncio de desespero. Refletindo sobre este percurso até agora, é possível vislumbrar como os elementos discutidos se interconectam, formando um mosaico onde a ciência médica, a ética profissional e a experiência humana se entrelaçam de maneira intrínseca.
A compreensão dos mecanismos biológicos que regem as respostas do corpo a agressões severas, aliada à análise dos protocolos de atendimento e das dinâmicas comunicacionais, lança uma luz sobre as complexidades inerentes à prática da saúde. O que se evidencia não é uma dicotomia simples entre acerto e erro, mas uma intrincada rede de fatores que, em conjunto, determinam o desfecho de situações críticas. À medida que nos aproximamos da conclusão, a importância de uma visão abrangente se torna ainda mais palpável. As diversas facetas exploradas não são isoladas, mas sim componentes interdependentes de um sistema maior. A forma como cada peça se encaixa, desde a percepção de um sintoma até a resposta de uma instituição de saúde, é vital para a integridade do todo. Essa constelação de fatores, quando examinada em sua totalidade, convida a uma reflexão mais profunda sobre os aprendizados que podem ser extraídos, não apenas para profissionais da área, mas para cada indivíduo em sua própria jornada de saúde e bem-estar. A jornada através da história de Leonardo e seu pai, Carlos, nos conduz a um ponto de profunda reflexão sobre a tênue linha que separa a rotina da adversidade e sobre a fragilidade inerente à existência humana. O que começou com a celebração de um aniversário, um marco de transição e esperança, desdobrou-se em uma narrativa de dor e perda, onde um procedimento odontológico, por vezes subestimado em sua potencial gravidade, tornou-se o catalisador de uma tragédia. Essa trajetória não é apenas um relato isolado de um evento infeliz, mas um espelho das complexidades que permeiam a relação entre o cuidado médico e a imprevisibilidade da vida, um lembrete pungente de que mesmo os atos mais banais podem carregar consigo um universo de riscos ocultos. A análise minuciosa das circunstâncias que cercaram o caso de Leonardo revela a intrincada teia de fatores que podem influenciar o desfecho de uma situação de saúde. Desde a comunicação, muitas vezes falha, entre a clínica e a família, até a resposta do organismo a uma infecção que se alastra com velocidade alarmante, cada elo dessa cadeia foi examinado. Evidenciou-se que a percepção de risco, a agilidade na tomada de decisões e a integração de conhecimentos científicos e práticos são pilares fundamentais na salvaguarda da vida. A história nos ensina que a vigilância não deve ser um ato pontual, mas um estado contínuo de atenção, tanto por parte dos profissionais de saúde quanto dos próprios indivíduos, que detêm o poder de reconhecer e comunicar sinais de alerta. A verdadeira prática, aquela que transcende o diagnóstico e o tratamento imediato, reside na capacidade de antecipar, de questionar e de intervir com sabedoria e compaixão. A história de Leonardo nos convida a ir além da superfície, a desvendar as camadas de complexidade que envolvem a saúde e a doença e a reconhecer a importância de cada detalhe no intrincado universo médico. A busca por respostas, embora dolorosa, é um caminho necessário para a compreensão e para a prevenção, um legado que a memória de Leonardo carrega consigo. É um chamado à reflexão sobre a responsabilidade compartilhada na manutenção da saúde e sobre a necessidade de um cuidado que seja, acima de tudo, humano e atento. A verdadeira prática começa agora, na forma como internalizamos essas lições e as aplicamos em nossas próprias vidas e nas de nossos entes queridos, cultivando uma cultura de cuidado e de prevenção que honre a preciosidade de cada